Olá, para quem não me conhece, eu sou o João Satiro Júnior, esposo da Chai Cakes, e diferente do que vocês veem normalmente, hoje a receita está por minha conta. Então vou mostrar para vocês que o completo ignorante na cozinha é capaz de fazer um bolo também. Acompanhem comigo essa saga aí. Nós temos aqui 4 ovos inteiros, 180 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de essência de baunilha, neste caso é baunilha branca, 120 gramas de leite integral em temperatura ambiente, 120 gramas de óleo vegetal, 160 gramas de farinha de trigo peneirada, 80 gramas de leite em pó integral também e 12 gramas de fermento em pó. Na confeitaria, nós utilizamos todas as medidas em gramas. Embora tenhamos líquidos aqui, nós utilizamos todas as medidas como grama para ficar mais fácil na hora de fazer aqui a nossa receita. Muito bem. Agora que nós já sabemos quais são os ingredientes a serem usados, o que nós precisamos fazer é misturar no liquidificador todos os ingredientes líquidos. Então você vai colocar dentro do liquidificador todos os ingredientes líquidos, que são os 4 ovos, o leite integral, vai colocar aqui o óleo, 120 gramas de óleo. E por fim, aqui a essência de baunilha, que são 10 gramas de essência de baunilha. Você colocou todos os ingredientes aqui, agora você vai colocar o seu liquidificador na base, fecha a tampa dele e vai deixar batendo por aproximadamente 2, 3 minutos no máximo, para sair aquele cheiro de ovo, sabe? Não ficar aquele cheiro de ovo na sua massa. Então, o ideal é que você deixe ele batendo aí por uns 2 a 3 minutos. Vamos lá! Muito bem, passados aí 2 minutos da sua liquidificador, muito bem, passados aí 2 minutos do seu material batendo aqui no liquidificador, o que nós vamos fazer? Vamos reservá-lo para um canto, vamos tirar aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele novamente. Estou olhando para o lugar errado. Muito bem. Após 2 minutos dos ingredientes batendo aqui no liquidificador, muito bem. Após 2 minutos dos ingredientes batidos no liquidificador, você vai... Caramba, tá ruim esse negócio. Após 2 minutos você batendo os seus ingredientes no liquidificador, você vai reservar para um canto e nós vamos trabalhar agora com os ingredientes secos. Então, vou colocar meu liquidificador de lado aqui. Vou separar um bowl, tá? Você vai separar um bowl aí, uma vasilha, e vai misturar aqui dentro todos os ingredientes secos. Então, aqueles que nós falamos lá no início. Nós temos aqui, então, 160 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo eu já havia peneirado, então você não precisa peneirar novamente.
o leite em pó. Coloca aqui dentro do bowl. Açúcar refinado, que também estava lá na nossa receita, lá no início. E, por fim, aqui o nosso fermento em pó. Então, você vai colocar o fermento em pó aqui também nessa mistura. Mistura esses ingredientes, tá? Para você dar uma homogeneizada. É importante que esses ingredientes aqui em pó, eles estejam peneirados, porque quando você mistura, se eles não estiverem peneirados, ficam uns pedaços, né, desses ingredientes. E aí na sua massa, na hora que você for morder, vai ter uns pedacinhos lá e não fica nada legal. Então, é importante que você peneire bastante esses ingredientes aqui. Então, misturamos. E agora que estão completamente misturados, você vai pegar aquela sua massa batida no liquidificador e vai colocar aqui dentro também. Puxar aqui para a gente não perder nada. Ok, colocamos aqui dentro. E agora o que nós precisamos fazer é misturar a parte líquida com a parte seca da sua massa. Novamente, tomando cuidado para que não fique nenhum grumo, que são aquelas partes não diluídas da sua massa. Mistura bastante, até perceber que não tem nenhuma parte líquida e nenhuma parte sólida separada. Esse troço é pesado, por isso que o confeiteiro aqui quis braço duro. Estamos misturando bastante aqui, ó. Tá ficando bonito o negócio. Vou pegar o porta-braço, que esse braço aqui já tá doendo. Tá bom já. Muito bem. Misturada a massa, agora o que nós precisamos fazer é colocar isso numa forma, tá? A forma precisa estar untada. No nosso caso aqui, nós vamos untar com desmoldante, mas você pode untar lá com manteiguinha, você pode passar uma farinhazinha no fundo lá da sua forma. E nós vamos colocar isso aqui separado em 3 formas. No caso, essa quantidade aqui de ingredientes que foram utilizados dá para 3 formas de aro 20,
Se você não sabe essa questão de aro, acompanhe no canal aqui que tem essa explicação do que é o aro 15, aro 20, quantas fatias dá cada um deles. Mas com essa quantidade aqui, nós conseguimos 3 aros 20, tá? Então eu vou untar lá as nossas formas e vou mostrar para vocês aqui como é que fica a distribuição disso. Acompanhe aí. Muito bem, aqui estão as formas de aro 20. Então eu tenho 3 formas aqui, tá? De aro 20. Como eu falei, nós precisamos untar esse negócio aqui. Nós precisamos untar isso aqui. Você vai usar um desmoldante para isso, só no fundo. Ó. Joga o desmoldante lá no fundo da sua forma. E agora nós vamos distribuir a massa que nós batemos nessas 3 formas, tá? É importante você ter na sua cozinha uma balança. Para quê? Para que você consiga, na hora de dividir, não precisar ficar fazendo isso no olhômetro. Você pode fazer isso baseado na balança. Então, pela quantidade de massa que nós criamos, eu vi que vai dar 300 gramas em cada uma das minhas formas. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar e vou distribuir agora em 300. Vai fazendo no talentinho para que você não perca. Ok, deu aqui. Pega a outra forma, coloca lá. Distribui aqui de novo. Distribuída aqui a quantidade nas 3 formas, o que a gente vai fazer agora é colocar isso para assar no forno a 180 graus. Tá? Eu vou colocar na legenda aí quantos minutos tem que ser, porque eu esqueci de olhar aqui na receita, mas eu vou colocar na legenda na hora do vídeo. As massas já estão no forno e ficarão lá por 30 minutos no forno a 180 graus. Então, 180 graus no forno, 30 minutinhos, você vai lá, confere. Quando passar esses 30 minutinhos, você não vai furar a tua massa, não. Você vai colocar a ponta dos dedos em cima da massa para saber se ela já está assada ou não. Como a nossa massa ela não ficou tão alta, ela ficou mais fininha, é importante você ficar acompanhando lá no forno também para ver se não vai queimar, tá? Com aquele desmoldante que nós colocamos no fundo, assim que ela estiver fria, você consegue desenformar e vai visualizar como ela ficou fininha, como ficou bacana, tá? Então, 30 minutos de forno a 180 graus. Eu não botei o forno para pré-aquecer. Vocês que conhecem a Shy Cake sabem que ela não tem essa prática. E se quiser saber os motivos, acompanhe aí no canal que você vai conseguir entender melhor. Mas nós não pré-aquecemos o forno. Nós ligamos o forno e colocamos as massas lá dentro. Daqui a 30 minutinhos a gente vai voltar e vai fazer o resto do bolo. Nesse intervalo, nós também vamos agora fazer o que a gente chama lá... Cobertura, não. Nós vamos fazer o nosso recheio. O recheio é um brigadeiro de limão siciliano. Enquanto o nosso bolo está assando, naqueles 30 minutinhos, nós vamos preparar o recheio, que será um brigadeiro de limão siciliano. No caso, eu não vou fazer siciliano porque eu não sei a diferença entre um e outro. Aí eu vou pegar o limão Tahiti mesmo, que eu descobri que é Tahiti depois que minha esposa falou. Vamos fazer então um brigadeiro de limão. Esse brigadeiro, ele consta no e-book da Shy Cakes. Se você não sabe como adquirir o e-book, faça contato com ela aí, que você vai descobrir facilmente. O e-book tem várias receitas e esse brigadeiro está lá. O que nós vamos utilizar? Eu vou fazer essa receita dobrada, ou seja, vou fazer 2 vezes a quantidade dela para poder colocar no nosso bolo. Mas uma receita é o seguinte, vou olhar aqui para não errar nada. 395 gramas de leite condensado, tá? 395 é uma caixinha daquela.
200 gramas de creme de leite, uma caixinha também de creme de leite, 20 gramas de manteiga sem sal. Por que você vai colocar sem sal? Porque senão vai influenciar no sabor, tá? Então, 20 gramas. Para quem não sabe, as manteigas, ela na embalagem tem as marcaçõezinhas lá. Então, é só você pegar 20 gramas. Lá tem 50, 100, 150 e por aí vai. Você vai pegar 20 gramas ali. A manteiga ela precisa estar num ponto chamado ponto de pomada. Então você coloca ela na temperatura ambiente. Assim que ela tiver nesse ponto de pomada, aí você utiliza para fazer o seu brigadeiro. 75 gramas de chocolate branco, tá? Neste caso nós estamos utilizando dobrado, mas são 75 gramas, menos do que uma barrinha que você compra no mercado. Raspas de limão, tá? Você coloca a quantidade que você achar melhor, para ficar aquele gostinho pegando aqui no canto do boca. E suco de um limão, tá? Aqui nós temos 100 ml, mas dá aproximadamente aí 50 ml, um limãozinho decente aí. Então, nós vamos mostrar lá na panela, lá em cima do forno, como que a gente faz isso. E aí, vamos fazer o nosso brigadeiro? Então é o seguinte, com a panela ainda desligada, você está vendo que está desligado, nós vamos misturar dentro dessa panela o creme de leite, o leite condensado e a manteiga em ponto de pomada. Você vai misturar um pouquinho, tá? Só para dar uma dissolvida, e depois é que você vai ligar o fogo. Então vamos fazer isso aqui. Como eu falei, eu estou fazendo duas receitas, tá? Então, vocês vão ver que eu com duas caixinhas de cada. Então, colocados os ingredientes aqui, agora você dá uma misturadinha antes de ligar o fogo. Agora que nós misturamos bem aqui o leite condensado com o creme de leite e a manteiga você vai ver que ainda tem uns pedacinhos, ó, tem uns pedacinhos maiores. Isso é porque ela estava naquele ponto de pomada. O que nós vamos fazer? Nós agora vamos ligar o fogo. Ó. Ligamos a chama aqui na chama alta. Como é um brigadeiro branco, você não pode deixar muito na chama alta, que senão ele vai queimar. Tá? Então vou reduzir aqui a chama. Começar a mexer para dissolver essa manteiga. E assim que ela começar a engrossar um pouquinho mais, você vai colocar o chocolate branco, que é esse cara aqui. Tá? Então, quando aqui começar a engrossar um pouquinho, quando essa mistura aqui começar a engrossar um pouquinho, você vai jogar o chocolate branco, vai misturar e depois a gente entra com o suco de limão e com as raspas de limão, tá? Então agora é só misturar. Não precisa ficar aqui rodando o tempo todo, porque o brigadeiro não tem essa necessidade, você só tem que mexer. Tem que ficar aqui, sabe, de uma bateria, mas você precisa mexer. Aqui, ó. Mexe, vai dissolvendo aqui a manteiga que tá aqui, o copo de ela vai dissolvendo. E vai no pouquinho. Pega as coisas de manteiga e vai ajudando a diluir. Por isso é importante que ela esteja muito formada, se ela estiver muito dura, você não vai conseguir diluir, vai queimar o seu brigadeiro antes de derreter. E ele vai queimar, né? Só mexer. A manteiga está quase toda dissolvida. Um pontinho de outro aqui. Tem que botar fogo bem baixinho, porque o brigadeiro branco, então o brigadeiro branco não pode queimar. Você fica com o fogo bem baixinho, para queimar.
foi implementado muito líquido, ó. Então, só mexer nele. Muito líquido ainda. E através dessa textura aqui você vai saber se o brigadeiro está no ponto correto. Ele tá filmando, não. Só mexe ali. Não nada pra falar, nem nada pra fazer. Perceba agora que ó, a textura está um pouquinho mais grossa do que quando a gente começou. Também já passou aí uns 10 minutos. Tá? Agora que ele está um pouquinho mais grosso, aqui, o que a gente vai fazer? Agora a gente coloca o chocolate branco. Por que o chocolate branco? Porque nós vamos fazer aqui um brigadeiro de limão siciliano. Mas o limão ele vai entrar com o sabor na hora que a gente colocar o suco aqui no meio. Ele por si só não tem consistência para chegar no ponto de brigadeiro. Tá? Então a gente vai colocar o chocolate branco aqui e vai saborizar com o limão, o suco de limão. Então tá um pouquinho mais grosso, pega aqui o seu chocolate e vai colocando aqui no meio, que aí ele vai começar a derreter também. Por que a gente vai colocar lá no início? Porque o chocolate ele vai dar uma engrossada aqui no preparo. E aí a gente vai chegar no ponto de brigadeiro que a gente precisa, sem queimar. Coloca o chocolate, mexe um pouquinho. Sempre mexendo para tomar cuidado dele não queimar, tá? Toma cuidado de diluir o chocolate, tá? Para não ficar deixando assim o chocolate no meio do seu brigadeiro. Por isso um pouco baixo, porque senão você queima, ao invés de diluir. É o calor que tem que fazer derreter, né? Sabor calor. De vez em quando a gente vai achar um pedaço de chocolate aqui, então eu vou diluir. Você vai perceber que você colocar o chocolate, que a textura do seu brigadeiro vai mudar. Ela vai dar uma bocada muito maior do que quando está sem chocolate, por causa do gordura. Você pode, agora já está bem misturadinho, já colocar aqui no meio as raspas de limão. Aquelas raspas de limão que nós colocamos lá no início da receita.
Ele começa a subir o cheiro de limão. O brigadeiro ainda não está no ponto. O ponto de brigadeiro que nós usamos para recheio é quando ele está caindo em blocos. Então você vai pegar uma quantidade de recheio e vai jogar. Ó. Tá vendo que ele ainda está caindo em sequência? Ó. Esse ainda não é um ponto para recheio. Então, vamos manter aqui um pouquinho ainda. Tem uma outra coisa que acompanhar nos vídeos da Chay, que é o seguinte, a panela também influencia, tá? Na hora de fazer o seu brigadeiro. Então é importante fazer uma panela boa, antiaderente. Essa aqui no caso do líquido, eu acho. E não transfere no cabo assim, acaba queimando o brigadeiro. Ainda não está bom. Então quase lá. Se for começar a cair em blocos de brigadeiro, aí sim, vai chegar no ponto correto. É isso aqui, ó. Estamos bem próximos do ponto final. Então, olha só, o ponto correto é esse aqui, ó, quando você pega o brigadeiro e ele cai assim, ó, em blocos, tá vendo? Ele não cai de uma vez só, ó, vai caindo em pedacinhos. Isso significa que você chegou no ponto correto do seu brigadeiro para recheio. Não é aquele ponto para fazer docinho. Então você vai apagar o fogo. Ó, apaguei. E agora eu vou colocar aqui o suco do limão. Sendo que esse suco de limão, ele está na temperatura ambiente. Então se eu coloco ele aqui do jeito que ele está, ele vai talhar essa mistura. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse suco de limão, vamos colocar 15 segundos no micro-ondas e depois misturar aqui dentro, tá? Então, aguarde um momentinho. Agora que nós esquentamos por 15 segundos esse suco de limão, este suco de limão, nós vamos colocá-lo aqui dentro da nossa mistura e vamos agregá-lo aqui dentro também. Você vai olhar assim e vai falar, puxa vida, estraguei o meu brigadeiro, mas não estragou não. Tá? Como ambos estão quentes, você vai só agregar aqui e ele não vai talhar. O ideal é você fazer isso aqui com um fouet, tá? Não com uma espátula igual eu estou fazendo. O fouet você vai agregar isso mais rápido. Então você mistura bem. Dessa forma você agrega os dois e assim você também vai reduzindo a quantidade de calor que tem aqui dentro da panela. Então, o seu brigadeiro também para um pouco de cozinhar, não passa daquele ponto que a gente tinha definido aqui. Depois que ele esfriar um pouquinho, ele ainda sobe mais um pouquinho o ponto, ele ainda fica um pouquinho mais duro, por isso que a gente tira ele um pouquinho antes, coloca o suco, mistura, vocês vão ver que ó, parece que perdeu aquele ponto de cair em blocos, mas quando ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais durinho.
Feito isso, o que nós vamos fazer? Tirar esse brigadeiro daqui, dessa panela, colocar num outro recipiente e tampar com um plástico filme para não criar aquela película, uma pelinha que fica em cima do brigadeiro. E a gente só vai trabalhar com ele quando ele estiver completamente frio. Devo colocar na geladeira para esfriar? Eu não sei, mas eu nunca vi ele fazendo isso não. Então assim, não coloca. Deixa ele lá até esfriar. Deixa eu pegar lá o outro recipiente. Já agregamos bem aqui o suco. Tá com cheirinho de limão. Acho que nós chegamos onde a gente queria. Vou pegar aqui essa panelinha e vou transferir todo o brigadeiro para lá. Então, tirando tudo da panela, jogamos para cá e agora coloca um plástico filme aqui em cima. Este plástico filme precisa encostar no brigadeiro. Então você vai colocar ele aqui e depois vai encostar. Não pode ficar nem um pouco de ar aqui. Por isso você vai encostando. Encostando no talentinho porque ainda tá quente, né? Então está feito o nosso brigadeiro. Esse aqui será o nosso recheio do bolo. Olha aí, pessoal. A massa saiu do forno. Veja como ela ficou bonita. Essas marquinhas de dedo aqui, ó, é pra gente saber se a massa já está no ponto certo. Por isso que tem as marquinhas de dedo lá. Se você conseguir botar os dedos ali e a massa ela não afundar, significa que ela está no ponto certo. Ó. As bordinhas, você tá vendo que ela tá soltinha. Isso por causa do desmoldante. Ó. Foram aí 35 minutos de forno, ok? E note que elas estão todas praticamente com a mesma altura. Isso aí porque nós fizemos aquela medição lá na hora de distribuir. Agora, para complementar o nosso recheio, eu vou fazer uma geleia de morango. Então, junto com outro recheio de brigadeiro de limão, o nosso bolo vai ter uma geleia de morango. Para fazer isso, nós vamos precisar de 200 gramas aproximadamente de morangos. Aqui eu cortei, lavei e cortei, tá? 200 gramas. E 30 gramas de açúcar refinado. Nada mais. Você vai pegar esse morango, vai colocar na sua panela. Tá? Vou colocar todo ele lá. O próprio morango ele solta uma aguinha no final. Pega o açúcar, joga lá dentro também. Dá só uma misturadinha breve. Isso tudo com o fogo desligado. E aí você liga o fogo. Então, ó, liguei o fogo aqui. A chama por enquanto está um pouco alta. Assim que começar a esquentar, eu vou desligar. Na verdade, vou reduzir a chama. E nós vamos deixar aqui esse morango curtir com o açúcar até ele desmanchar, tá? Porque o morango ele tem bastante caldo. Então, o próprio caldo do morango vai cozinhá-lo. E aí, no final, nós teremos aí uma geleia de morango para complementar o nosso brigadeiro de limão.
Então começou a esquentar, o que eu vou fazer? Vou dar uma reduzida aqui no fogo, para não queimar. E agora, só mexendo de vez em quando para ele não agarrar no fundo. A nossa geleia está aqui, ó, cozinhando na própria água do morango. Eu aumentei um pouquinho o fogo porque ele estava muito lento para começar a cozinhar. Então a gente ia ficar muito tempo aqui fazendo essa geleia. Mas aí, já que nós aumentamos o fogo, a gente precisa ter cuidado de não deixar queimar. Então fica olhando ali. E geleia não tem muito segredo. Geleia é de acordo com o ponto que você quiser. Você pode deixar ela mais pedaçuda ou você pode deixar ela mais desmanchando. E aí é o tempo que você vai deixar ela cozinhando aqui dentro da sua panela. Eu vou dar uma desmanchada nessa daqui. Vou deixar tão pedaçuda não. Embora a Chay já tenha dito em outros vídeos aí que ela gosta da mais pedaçuda, mas eu vou deixar um pouquinho mais molinha. Vou colocar um pouquinho de canela nessa geleia. E vamos ver se depois a Chay vai... Vamos ver se depois a Chay vai subir. Agora eu vou reduzir novamente para deixar ela cozinhar. Pronto. Para mim já está suficiente. Ó. Que beleza. Essa geleia aqui nós vamos colocar junto com o nosso recheio de brigadeiro de limão. Isso é mais para quem tem o paladar um pouco mais azedinho. Então o bolo não vai ficar tão doce. Mas vocês vão ver, vai ficar excepcional. Finalizamos então os dois recheios. Um, que é aqui o nosso brigadeiro de limão, e a geleia de morango que eu deixei na geladeira um pouquinho para dar uma esfriada. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos efetivamente montar esse bolo. Fizemos as massas, fizemos todos os recheios e agora nós precisamos montar o bolo. Para isso nós vamos precisar de uma manga de confeitar. Aqui eu coloquei um bico. Tem um número aqui, 2A, 3A, 5A. Depois eu vou descobrir e coloco aí na legenda do vídeo para vocês. Coloquei o bico no final da manga de confeitar, onde nós vamos colocar aqui o brigadeiro, para a gente poder colocar isso para rechear o bolo. Temos aqui um copinho para nos auxiliar a colocar esse recheio dentro da manga. Eu tenho aqui uma tira de acetato para aro 20. Tá? Essa tira de acetato nós vamos fazer para envolver o bolo antes da prensagem. E tem alguns morangos ali que eu deixei separado para a gente fazer a decoração em cima do bolo. Tá? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar esse recheio de limão na manga de confeitar.
Vamos ver. O que a gente faz? Pega a manga de confeitar, coloca dentro aqui do copo. Vai vestir o copo com a manga de confeitar. Coloquei a manga de confeitar aqui dentro do copo, tá? Ó, você está vendo aqui o fundo. E agora nós vamos derramar o recheio ali dentro. Tirando aqui. Vamos lá. Vou botar um pouco do recheio aqui. Coloquei na metade. Se precisar, depois a gente coloca a outra metade aqui. Levanta a manga. Ó. Segura ela aqui e pressiona até o recheio chegar na ponta. Chegou lá na ponta, soltou, está pronto para a gente utilizar. Então aqui está o recheio na manga de confeitar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um dos nossos discos de massa. Vou posicionar o disco aqui. O nome disso aqui é bailarina. É o que as confeiteiras utilizam para fazer os seus recheios. Então, é um disco de metal que fica girando. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse recheio e vamos colocar com pelo menos um dedo da borda, tá? Por que um dedo da borda? Porque quando a gente pressionar a outra massa em cima, o que vai acontecer? Ela vai pressionar o recheio e ele vai sobrar. Se você colocar diretamente na borda, ele vai começar a derramar aqui. E aí não fica bom, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa manga de confeitar. Faltando um dedo para a borda. Vamos colocar o nosso recheio. Colocamos a primeira volta, o que a gente faz? Vamos deixar a manga aqui. E eu vou pegar lá. Deixa eu torcer aqui para não cair. Eu vou pegar a nossa geleia de morango que estava na geladeira. Essa aqui é a nossa geleia. E vou jogar um pouco dessa geleia no meio do bolo. Como nós temos 2 discos, nosso bolo terá dois recheios, nós vamos colocar metade aqui, metade dessa geleia aqui. E vamos terminar de cobrir com o nosso brigadeiro de limão. Ok. Colocamos aqui o primeiro. E agora? Agora, a gente vai pegar o segundo disco. Esse é aquele disco que eu falei que deu uma rachadinha, né? E o meu forno, eu acho que ele está um pouquinho desalinhado aqui. Então ele ficou um pouquinho tortinho as massas. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar o desenho aqui para ele casar corretamente. Vou virar essa massa e vou colocar em cima dessa daqui. Então, assim, você pega o disco e solta aqui. Muito bem. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer a segunda camada de recheio. Então vamos pegar aqui o nosso brigadeiro. A mesma coisa, faltando um dedinho.
Agora a gente pega aqui a nossa deliciosa geleia. Joga aqui no meio. E agora vem com mais um pouco do recheio e completa. Ok, fizemos as nossas duas camadas de recheio. Vamos pegar o terceiro disco de massa e vamos colocar aqui em cima. Dessa vez eu vou colocar a parte de baixo virada para cima, para que a parte de cima ele fique bem alinhadinho. Então, aqui está nosso terceiro disco. E agora, nós precisamos colocar o acetato em volta para poder segurar isso aqui e você fazer o processo de prensagem. Lembra que um dos nossos discos ele tinha aberto, né? Então, quando a gente colocar o acetato, ele vai segurar aqui, tá? Então, vou pegar um pedaço de Durex aqui, o disco de acetato e vamos abraçar o nosso bolo. Certifique-se que ele está encostando bem na parte de baixo do bolo. O seu acetato está encostando bem na parte de baixo. Essa parte aqui é uma das mais difíceis para quem não conhece da confeitaria, né? Que é o caso aqui. Uma vez que o bolo está abraçado, trava ele aqui. Trava ele aqui. E o bolo vai resfriar um pouquinho para ele assentar, ficar bem alinhadinho. Depois a gente faz a decoração de cima, tá? Vamos deixar ele na geladeira por umas 2 horinhas e aí depois a gente tira ele, faz a última decoração e mostra para vocês como é que ficou. O bolo ele ficou 2 horas na geladeira para fazer o processo que nós chamamos de prensagem, que é justamente ele assentar dentro desse molde de acetato aqui, para o recheio também ficar bem compactado. E nós não molhamos a massa porque nós colocamos aqui uma geleia de morangos. Então a geleia ela já tem uma densidade mais fina, né? Ela não é tão consistente quanto é o nosso brigadeiro, tá? E se eu molhasse a massa, o que ia acontecer é que quando eu tirasse o acetato, o bolo iria desmoronar porque ele não ia ter estrutura para se manter, tá? Por isso que nós não molhamos a massa, nós colocamos apenas aquela geleia no meio, tá? E agora como nós vamos finalizar esse bolo? Depois de 2 horas na geladeira, nós vamos pegar aqui o nosso brigadeiro, tá? Foi o recheio que nós fizemos, o brigadeiro de limão. Vou tirar essa capinha que eu coloquei aqui quando ele foi para a geladeira, para ele não ressecar a parte de cima. Vamos pegar aqui parte desse recheio. Vou colocar uma camadinha na parte de cima do bolo. E com a espátula, essa espátula de bolo aqui, nós vamos espalhar para ficar bem centralizado aqui. Usar a própria bailarina para espalhar. Não precisa ser uma camada muito generosa aqui, não, tá? Porque a ideia é fazer um bolo um pouco mais rústico. Então, colocamos a camada aqui em cima do brigadeiro, o que nós faremos? Vamos pegar aqui os morangos que eu separei lá no início e vamos montar os moranguinhos aqui para fazer uma decoraçãozinha simples. Pega uns morangos mais bonitinhos. Pega o morango que você achar que está melhor, coloca ele centralizado. Aqui nós montamos nosso bolo, um primor de beleza.
você vê que até um fotógrafo consegue fazer as receitas da Shy Cakes. Então, no final desse vídeo eu vou deixar algumas fotos que eu fizer dele depois que a gente cortar o bolo lá. Desde já eu agradeço você que acompanhou aqui até esse final. Por favor, deixe o teu like aqui no nosso vídeo, compartilhe, mostre para as outras pessoas que pessoas comuns, como um simples fotógrafo, conseguem fazer um bolo também. Te agradeço aí e não perca mais vídeos aqui no canal da Shy Cakes. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up.